Olá, internautas da Coluna Meu Pet. Essa semana nós vamos falar de uma fase muito comum que dá muita dor de cabeça para muitos donos de cadela aí, que é a fase do cio. O Dr. Jean vai falar pra gente, doutor, o que fazer quando a cadela está no cio? Então, o cio, a gente fica preocupado em três situações. A cadela, quando ela entra no cio de 6 em 6 meses. Então, o proprietário tem que ter cuidado para o animal não fugir, porque quando ela está nessa fase do cio, vai chegar uma hora, geralmente o cio demora em torno de 21 dias. Os primeiros 8, 9 dias, a cadela sangra, a vulva incha, ela atrai o macho, mas não deixa cruzar. A hora que para esse sangramento, que é a fase perigosa, que é a fase que ela aceita a cobertura. Então, a gente fica com receio dela fugir, né, e acabar acontecendo um acasalamento indesejado. Acaba atraindo bastante macho para próximo ali da residência, onde pode haver brigas. Tem alguns cachorros que podem transmitir doenças transmissíveis. A mais comum em cadela é uma doença que a gente conhece por tumor de Sticker, que tem que ser feito quimioterapia depois, é uma doença preocupante. E uma outra situação que é bem comum acontecer também, às vezes o proprietário, a maioria pensa que quando a cadela está no cio, é a melhor hora de aplicar anticoncepcional. E geralmente nessa fase não se deve aplicar o anticoncepcional, que isso poderia desenvolver mais problemas, né? Então, basicamente os cuidados é assim, manter o animal durante todo esse período dos 21 dias separado, caso não queira pôr para cruzar, né? E se for pôr para cruzar, deixar para aproximar do macho pelo menos uns 8 dias após o início do cio. Lembrando também que além desse controle, né, de natalidade de animais, que é muito perigoso e afeta toda a sociedade, também a cadela não faz bem para ela ter uma cria atrás da outra, né? Exatamente. Como ela entra no cio apenas 2 vezes no ano, de 6 em 6 meses, o recomendável seria assim, que se ela cruzar neste cio, o próximo seria bom deixar ela descansar. E normalmente a gente recomenda não deixar cruzar no primeiro cio, porque a cadela ainda está em formação, talvez o útero ainda não esteja preparado para uma gestação, né? Então o interessante seria o primeiro cio deixar, ela ter o cio, mas não cruzar. E a partir do segundo, dependendo da raça, as raças grandes, elas demoram um pouco mais para terminar de se formar, né? Então, cadelas de grande porte, a gente recomenda até depois de 1 ano e meio, 2 anos para pôr para cruzar. Uma outra situação também que é bem comum no cio, às vezes a cadela pode sentir dor, sentir cólica, né? Então, às vezes vai mudar o comportamento, pode ficar um pouco mais agressiva, dependendo se tiver outros animais, né? Um pouco impaciente. Então, o ideal, o interessante seria, notando alguma anormalidade, né, procurar um veterinário. A gente também se preocupa muito no pós-cio. Tem cadela que não cruza, mas durante aquele período do cio, por conta da resistência baixar um pouco, das plaquetas baixar um pouco, às vezes ela pode desenvolver algum problema. Então tem gravidez psicológica, tem infecções no trato reprodutivo, né, que podem surgir pós-cio, mesmo sem cruzar. Então, é sempre bom, né, durante esse período do cio, o proprietário acompanhar, ficar de olho, né? E se não quiser para reprodução, castrar. Geralmente a gente recomenda castrar depois deste primeiro cio, né, porque antes é muito nova, está ainda em fase de formação, apesar de que já tem alguns estudos que falam que castrando mais cedo diminui muito a incidência de tumor mamário, mas cada caso é um caso. Então quem tem uma cadela, quem escolhe ter uma fêmea, já tem que pensar mais uma situação. Tem que pensar nessa situação, que vai ter cio de 6 em 6 meses. Obrigado, doutor. E para você aí que tem uma cadela em casa, muito cuidado com ela e de olho nessa fase do cio. Até a próxima.